Olá, essa palavra, ela tem direção certa para o teu coração. Tema da palavra de hoje que diz assim: se for planos, sonhos de Deus, Ele vai te dar a direção certa. A palavra do Senhor que se encontra hoje em Gênesis, capítulo 37, versículo 3 a 5, que vai falar a história de José. Vamos lá? Que se encontra assim: Israel amava José mais do que todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai amava mais do que todos seus irmãos, aborreceu e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso aborrecia ainda mais. José, ele era querido. E aqui vai falando desde o começo que Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice. E por isso fazia ele amar mais ele, fazia mais ele satisfazer mais ele. E isso fazia ele ganhar mais coisas do seu pai. E isso fazia aborrecer muito aos seus irmãos, que via que ele tinha um privilégio pelo seu pai. E que ainda mais aborreceu seus irmãos, porque José, todos os sonhos que José ele tinha, ele contava para os seus irmãos. Não por querer mostrar, né, aquilo que ele viu que podia acontecer na vida dele, e os sonhos que Deus já mostrava através dele, através dos sonhos, e o privilégio que ele tinha dentro da sua família, fazia os seus irmãos criar, né, um ódio pelo seu irmão. E muitas vezes isso acontece. Isso acontece na caminhada cristã na nossa vida. Por muitas vezes, algo que está dentro de você, uma luz está dentro de você, pelo fato de você ser privilegiado pelo Pai. Às vezes Deus tem sonhos grandes para você, coisas tremendas para você, e por muitas vezes existem pessoas que elas não se alegram. Elas não se alegram dos sonhos que Deus tem para ti. Simplesmente ela se aborrece. E seus irmãos se aborrecia pelo fato de ser privilegiado, e agora ele estava sonhando um sonho muito alto que Deus estava preparando para ele, um sonho muito alto que seus irmãos ficavam com inveja. E quando simplesmente eles foram até seus irmãos pelo mandado do seu pai, e pensaram assim: lá vem José, um sonhador, um grande sonhador. Pensaram assim: lá vem José, um grande sonhador. Assim eles pensaram. Porque assim, quando você começa a sonhar, andar com Deus, é você sonhar aquilo que Deus tem para ti. E seus irmãos já ficavam com raiva quando via José. E naquele momento, eles arquitetaram algo contra José. O plano aconteceu? Aconteceu. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Olha só, ele foi vendido pelos seus irmãos. Por muitas vezes isso acontece. Uma traição, algo por alguém que você menos esperava. José, ele não esperava isso dos seus irmãos. Pessoas que ele convivia, pessoa que ele dormia, pessoa da casa. José não esperava isso. E às vezes acontece isso, você não esperava de alguém que você pensava que você poderia contar os seus sonhos, que você poderia falar, achando que aquela pessoa sonharia junto contigo. Mas eles não sonhavam.
Eles não sonhavam, eles ficavam com raiva daquilo. Mas tudo aquilo tinha um propósito. Tinha um propósito, meus amados. Tinha um grande propósito para que tudo aquilo vinha acontecer. Mas doeu no José, porque eram seus irmãos. E às vezes isso dói dentro de você, porque aquilo que você contava, considerava como irmão mesmo, e machucou, feriu dentro do seu coração. Mas José deixou que isso permanecesse no seu coração? Não, de uma forma alguma. Nós somos curados para curar. Você vai entender no final. E quando, meus amados, José, ele foi vendido como escravo. Quando José foi parar lá no Egito, você vai entender o tema dessa palavra. Que quando é os planos, sonhos de Deus, Deus vai te dar a direção certa. E quando José ele chegou lá, José foi privilegiado, ele foi vendido e ele começou a subir. Olha só, ele começou a subir, começou a trabalhar para aqueles comandantes. E no decorrer ele trabalhando, ele era privilegiado. Olha só, Deus dava a direção certa de tudo aquilo como José era para fazer. Tudo que José fazia, ele era abençoado. Deus fazia prosperar. A importância de andar na direção de Deus. Independente daquilo que José passou, a traição que ele viveu pelos seus irmãos, ele não deixou de uma forma alguma interferir os planos de Deus que tinha para ele. Escuta isso, não deixa a ferida, algo, impedir daquilo que Deus tem para você. José sofreu, mas existia um plano maior, um sonho maior daquilo que Deus tinha para ele. O Senhor, ele tem um plano maior para você. Não deixe, não permita de uma forma alguma. Permita-se Deus curar. Mas eu não estou entendendo. Permita-se. Não entende nada, somente obedece, porque Deus está sabendo o que Ele está fazendo. Ele é grande, Ele é soberano, Ele sabe o que Ele faz. O segredo é confiar e descansar nele, deixar Ele cuidar de tudo. Você só tem que obedecer e fazer aquilo que Ele está mandando você fazer. E José fazia. José simplesmente ele fazia. Mas o inimigo ele sempre vai tentar de todas as maneiras para querer te tirar da posição, do propósito de Deus, aquilo que o Senhor tem para ti. Quando usou aquela mulher do seu Senhor para querer tirar José da posição de servo. José era verdadeiramente um homem de Deus. Em nenhum momento ele sempre fugia. E aquela mulher, ela levantou uma grande calúnia. A mulher do Potifar criou uma grande calúnia contra José. E simplesmente ele acreditou. Ela levantou aquela grande calúnia e ele acreditou. E quando ele acreditou, ele foi parar lá na prisão. E aí, frustrou? O plano acabou? Agora tudo tá... Não, quando é os planos de Deus, os sonhos de Deus, não está falido.
Não me está falido, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. Era para mim estar aqui, para acontecer os planos de Deus. Era para mim estar aqui, aquilo que Deus falou. Era para mim estar aqui. Confia. Não é para você entender nada, é para você fazer e obedecer. Porque Ele está na direção. Se Ele está na direção, você está na direção certa. Aleluia, você já está entendendo, né? E quando ele estava ali naquela prisão, e aí José se frustrou, José simplesmente ficou deprimido, José ficou chorando, porque existe assim momentos que você fica depressivo, achando que acabou, fica com ansiedade no coração. Ei, tira essa ansiedade. Confia no Senhor, porque os planos deles vão acontecer. Se for os sonhos do Senhor, vai acontecer. José simplesmente prosperou dentro da prisão. Não importa onde você esteja, mas se for o propósito de Deus, se for os planos de Deus, vai acontecer. Aonde você estiver, que for os planos de Deus, Deus vai fazer você prosperar. E as coisas vão ser lindas. E você vai dizer aleluia. Você vai sorrir, mas sorrir de chorar, porque você vai dizer, meu Deus, ele falou isso e eu estou vivendo o que ele falou. E José estava vivendo aquilo que o Senhor falou para ele através de sonho que ele ia viver. E José ele era feliz. José era feliz para viver os planos do Senhor, independente do que ele passou. E quando foi aqueles dois servos para ali na prisão, cada um tiveram um sonho. José ele revelou sonhos para cada um, o que Deus direcionou para ele contar. E tudo aquilo que José falou através dos sonhos para aqueles dois servos aconteceu. Um foi parar lá onde que era para ele voltar novamente, servir ao rei. E outro aconteceu da forma que ele disse. Ele morreu. Olha a importância de você ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus manda você falar. Porque tudo aquilo ali é direção de Deus. E simplesmente ele obedeceu. Só que aconteceu que José falou para aquele que voltou lá para servir o rei, disse, lembra de mim. E aconteceu, ele se esqueceu. Ele se esqueceu. E aí, frustrou os planos? E agora, José, ele esqueceu de você, acabou? Não? José ainda continuou confiando. Continuou com a fé inabalável. Senhor, não estou entendendo. Acabou? Não era para mim assim chegar lá, tal, falar e agora ia sair aqui da prisão. Agora não. Deus ainda tem proposta aí contigo neste lugar. Deus ainda tem plano contigo neste lugar ainda. Ainda não acabou o propósito. Deus ainda está trabalhando aí dentro. E José prosperava. E José crescia dentro daquela prisão. Tudo era entrega para ele. Dentro daquela cadeia, ele que comandava ali tudo. E ele ali que mandava lá, confiava nele. José prosperava. Olha a importância da obediência. Mesmo durante a prisão, José, ele confiava. E ele fazia, mesmo sem entender, ele fazia. O segredo é você confiar e fazer aquilo que Deus manda você fazer. E no decorrer daquela obediência, um certo dia, o rei teve um sonho. O rei da Babilônia teve um grande sonho. E nenhum soube interpretar. Olha só. Chegou o momento de acontecer aquilo que Deus já estava preparando. José estava vivendo uma experiência extraordinária. José estava passando por grandes dos processos daquilo que Deus prometeu para ele. Vai ser no momento certo, na direção certa do Senhor. Naquele momento, nenhum poderia
de uma forma alguma, interpretar o sonho do rei. E aí o servo dele lembrou de José no tempo certo. Olha para você entender que tudo é no tempo certo. No momento exato da direção de Deus, ele se lembrou de José. Tá vendo? Tudo é no tempo do Senhor, tudo é na direção de Deus, aleluia, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida, para que você possa ser um canal de bênção. E o que aconteceu? Ele falou que tinha acontecido com ele na prisão, e simplesmente o rei mandou chamar imediatamente José. E quando ele chamou, meu amado, o Senhor foi na direção. O Senhor foi como o primeiro e ele deu a interpretação para José. O próprio rei ficou impressionado com aquele grande interpretação que o Senhor direcionou a ele. E simplesmente José sempre exaltando o nome de Deus. José ele sempre exaltando o nome do Senhor. E quando foi o próprio rei, colocou ele como governador do Egito, conforme daquele sonho que foi direcionado. Olha só. Gente, é lindo demais. Eu estou aqui, meu coração está alegrando com essa. O Espírito Santo está ministrando tremendamente aqui essa palavra. Muito lindo, muito lindo. José estava vivendo o propósito, vivendo as promessas de Deus naquele momento. Imagina como é que estava o coração de José, daquele que Deus falou lá na frente. Ele começou a entender que ele estava na direção certa. E José começou a viver. Foi levantado como governador do Egito. Foi governador do Egito para que pudesse trazer mantimento. Para que quando passasse o deserto, eles tinham mantimento. Aquele que Deus deu direção para ele. E o rei viu diante dos seus olhos o único homem que era capacitado, era José. Olha só, Deus vai fazer enxergar aquilo que estava, tudo aquilo que não estava na direção do homem. Você vai entender que vai te levantar não é o homem, é o Senhor. Para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome do homem não seja glorificado, é somente o nome dele, porque você é escolhido por Deus. E quando aconteceu, quando chegou aquele momento, José, ele teve lá, olha só as promessas de José. José foi levantado como governador, foi exaltado, sempre glorificando ao Senhor, sempre exaltando o nome do Senhor, porque quando Deus for te levar para onde ele falou, você já está lapidado, você já está pronto para viver, você vai estar amadurecido para viver, porque quando você está amadurecido, você vai entender que você não está ali para a sua glória. Você não está ali pelo próprio teu mérito. Você está ali porque foi Deus que mandou. Você está ali porque foi Deus que te exaltou. Não foi, aleluia, não foi as suas próprias forças, não foi o dedo do homem, não. Você vai entender que aquilo dali foi direção de Deus. Você vai entender que está ali para o propósito de Deus que é maior. E José entendia que existia um propósito maior, que era os planos de Deus para aquele povo. E quando aconteceu, José ele teve filho, a sua esposa, que ele tanto amava. Olha só os planos de Deus. Deus vai acrescentando tudo, a importância de buscar primeiramente o reino de Deus. Que tudo aquilo que tu anseia, que te angustia no teu coração, você vai começar a viver os planos de Deus. O Senhor começou a acrescentar toda a vida de José, não somente para ser o governador, mas o Senhor deu uma família para ele. Tudo foi acrescentado sobre a vida de José, a obediência de andar na direção certa que é do Senhor. E ele começou a viver os planos lindos. E olha só, quando seus irmãos vão lá buscar mantimento, porque todos estavam passando fome,
daquilo que tudo foi falado através dos sonhos. Meu amado irmão, tu acha que José ele pensava logo para se vingar? Gente, meu coração anseia quando vi esse encontro de José com seus irmãos. José já estava curado. José já estava totalmente curado. Ele entendeu que aquilo dali tudo era os planos de Deus. No decorrer do processo, José, ele passa por várias experiências e ele entendeu que aquilo dali tudo era plano de Deus. E aquilo dali foi lindo, 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 lindo. Quando ele armou aquilo dali para os seus irmãos entender. E os seus irmãos entenderam, eles ficavam com aquele peso dentro da alma deles, entendeu? Tudo aquilo ali que eles precisavam liberar perdão aos seus irmãos. Precisava liberar perdão porque ele ainda tinha aquele remorso dentro deles, que aconteceu com José. E simplesmente, quando eles viram quem era José, que era o governador, gente, José chorou tanto. Eu vejo-me nessa cena, sabe? Eu me vejo nessa cena linda. Foi muito lindo. Muito lindo, lindo, lindo mesmo. Seus irmãos abraçaram. Todos choraram naquele momento. Olha a importância do perdão. Para Deus te levar aonde para que você quer estar, vocês têm que estar preparado para perdoar, para liberar perdão. Enquanto você não permitir, não deixar, você vai ficar estacionado. A importância no decorrer do processo de você entender que tudo é os planos de Deus. E os seus irmãos entenderam que aquilo dali tudo era propósito. Até seu pai Jacó entendeu que aquilo dali era propósito de Deus na vida de José. Você é um plano de Deus, você é um canal de Deus. Anda na direção de Deus, porque tudo aquilo que Deus tem para ti é grande, é imenso. Você pode ser um José da vida, mas para você viver o propósito como José viveu, você precisa se permitir a viver a direção certa de Deus na sua vida. Amém? Receba essa palavra no teu coração, porque essa palavra ela tem direção certa. E é para o teu coração. Amém? Louvado seja Deus.